TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que Cristo possa iluminar todos que estão nos acompanhando nesse momento em mais um programa, onde nós sempre temos irmãos que vêm trazer as suas experiências com Cristo, o que Deus realizou no seu coração, porque Deus, Ele entra dentro do nosso coração e Ele faz grandes milagres, né? Liberando o amor que muitas vezes nós não sentimos, a paz que nós procuramos em tantos lugares para que ela seja preenchida com tantos recursos, em tantas coisas, e a gente sente, né, que somente Cristo pode suprir o nosso coração, somente Cristo dá o sentido para as nossas vidas. E no dia de hoje, irmãos, nós trouxemos então aqui virtualmente a nossa irmã Fernanda Rodrigues, da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, que já está aqui conectada conosco, para compartilhar a sua experiência, como foi que ela recebeu o Senhor. Tudo bem, irmã Fernanda? Isso aí, boa noite a todos que estão nos assistindo. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Que bênção, então, essa oportunidade que nós temos de poder, mesmo à distância, né, e muita distância, podermos estar conectados, né, para compartilhar um pouco da tua experiência, para que muitas pessoas que também, de repente, possam estar passando por essa mesma dificuldade, possam ter esperança nos seus corações, né, de que pode ter solução e a solução de tudo é Cristo Jesus. E, Fernanda, como que Deus, em que momento que Cristo entrou na tua vida e como que você sentiu essas mudanças que Deus realizou para ti e para tua família? Amém. Acho que o primeiro contato que eu tive com o Senhor, assim, né, de um contato assim com a Bíblia, de um culto, foi mais ou menos aos 18 anos, né? Sim. Até então eu estava no mundo, né? Não tinha contato nenhum com a igreja. Eu iniciei numa denominação, né? E eu lembro, assim, de algumas intervenções do Senhor na minha história antes dos 18 anos, né? Eu lembro que, quando criança, na minha família não tem nenhum cristão, não tem nenhum crente, mas eu lembro de uma moça que morava na roça onde meu pai tem uma casa, né? E eles colocavam louvor. E eu lembro disso, eu lembro de uma moça que trabalhava com a minha mãe, e ela sempre estava falando de Jesus para minha mãe, mas a gente tinha um certo bloqueio, assim, sabe? Mas daí as coisas lá em casa foram apertando, né? Sim. E aos 18 anos, né, no auge da minha juventude aí, eu conheci o Senhor. E o interessante é que eu me recordo até hoje do vazio que eu sentia, acho que desde que eu nasci. Então eu tinha um buraco dentro de mim, um vazio muito grande, né? E quando eu escutei sobre Jesus, né? E logo eu já confessei, né? Já confessei os meus pecados e já chamei o Senhor para vir para dentro de mim, né? E confessei o Senhor, assim, clamei, invoquei o nome dele, esse vazio desapareceu, esse buraco sumiu, foi sobrenatural. Foi uma experiência muito rica que eu tive. E a partir daí eu fui ficando nessa denominação, né? Os meus pais, com 18 anos, eles estavam se separando, mas logo também a minha mãe... Foi um momento bem difícil. A primeira, foi bem difícil. E a minha mãe foi a primeira que foi, né? E ela me levou. E depois o meu pai foi também, porque ele viu a diferença, né? Ele viu, assim, que a gente mudou. E nos batizamos, mas não foi de acordo com a palavra, mas eu lembro que só o fato desse vazio ter saído já me deu um alívio muito grande, sabe? E eu não tinha mais vontade de voltar para o mundo, né? Porque apesar de ter tudo naturalmente, não me faltava nada, mas era, assim, algo que eu não gostava, sabe? Esse vazio era muito forte dentro
de mim. E eu lembro que nessa denominação eu abandonei tudo, abandonei as amizades, né? Porque uma coisa que aconteceu é que eles, assim, lá eu não fui instruída, né, na palavra. Eu buscava dos homens, da liderança lá, né? Então, assim, eu não aprendi os princípios de buscar na palavra, de buscar no Senhor. E eu não buscava em Deus, eu buscava nos homens. Então, direção para fazer alguma coisa. E eu lembro que eu me afastei, assim, drasticamente de todos, né? Amizades, relacionamento, família. E daí continuei, né? Só que algumas coisas erradas estavam acontecendo naquele lugar. Então, depois de uns 3 anos, mais ou menos, aconteceu alguns escândalos, né? Envolveu todos os membros da igreja. E eu lembro que muitos se dispersaram, inclusive meu pai, né? Ele saiu. E assim, nesse lugar eram 2 famílias que administravam tudo, que cuidavam de tudo. Então, esses escândalos envolviam uma das famílias. Então, eles foram expulsos e eu com minha mãe, nós continuamos neste lugar, né? Durante mais algum tempo. E ali foi, né? Então, a gente tinha contato, assim, a minha alimentação era, eu ia nos cultos, sentava no banco, né? Recebia da palavra, mas nunca tinha ouvido falar sobre plano econômico de Deus, sobre ser servo, né? Eu escutava aquelas coisas gostosas, sabe? O Evangelho da Graça, mas assim, sentava no culto, participava das reuniões, eu cuidava das crianças, né? Então eu ficava bastante tempo com as crianças numa salinha, mas eu não tinha assim um respaldo, sabe, mano? Então eu buscava na internet ministrações, eu buscava na internet louvores, testemunhos, porque isso não tinha lá. Então foi algo que me impactou quando o Senhor me trouxe para cá, né? De todos poderem participar, né, do louvor. Sentia necessidade de se alimentar, de comer da palavra, de conhecer, de ter um contato mais íntimo do Senhor. Exatamente. Eu recebia, sim, tinha as ministrações lá, mas era algo que não supria, assim. No início, sim, mas depois vai passando os anos, vão acontecendo circunstâncias nas nossas vidas que a gente precisa de algo mais profundo, né? Sim. E eu lembro que os anos foram passando e a gente continuou lá, eu e minha mãe, e conheci meu esposo lá, né, o Lucas. E daí foi indo, nós nos casamos, tivemos o nosso primeiro filho, e não era só comigo, sabe, esse negócio de, não tá me suprindo, sabe? Com ele também acontecia isso, a gente não sabia, assim, como conduzir, né, em casa, com o filho, na empresa onde a gente trabalhava, enfim, eram coisas do dia a dia simples que a gente não tinha noção de como fazer. E daí foi indo, né? E a gente, assim, para você ter uma noção, no último ano nosso, nesse lugar, foi proibido de ter, assim, ministrações, porque eles disseram, assim, que a gente já estava bem cheio, vamos dizer assim, né? Já tinha passado bastante palavra, então agora era a nossa vez de ir atrás, né? Então só tinha os louvores e as intercessões, e não tinha mais nada. Daí que o negócio, eu fui secando, né? Eu fui secando, eu parecia assim uma árvore seca, né? E eu lembro que nas minhas orações eu dizia, Senhor, eu tô seca, eu preciso, sabe, do Senhor. E eu lembro que eu disse, Senhor, se o Senhor é o meu pastor, eu não tô escutando a voz do Senhor, né? Então me conduz, me leva para os teus pastos, né? E eu lembro que eu fiz essa oração e foi um ano bem difícil pra gente, sabe? Com o filho recém-nascido, a gente não sabia muitas coisas como fazer, né? A empresa não estava muito bem, várias coisas estavam acontecendo. E eu lembro que em 2017, no início do ano, e olha que engraçado, não foi só com a gente que estava acontecendo isso, com outros irmãos também, só que ninguém comentava, ninguém, né? Só eu com meu esposo, no caso. Ninguém abria a real situação. Exatamente, então, mas estava acontecendo com muitos.
Daí, do nada, assim, alguns foram saindo e a gente foi ficando preocupado, né? E alguns irmãos queridos chegaram pra gente e eles tinham escutado da Igreja do Senhor Jesus na rádio. E eles nos apresentaram. Foi 2017, janeiro de 2017. De novo, foi primeiro com a minha mãe, né? E ela também estava naquela situação. E ela já se abriu, assim, a minha mãe, ela é bem, assim, né, aberta quanto a isso. Ela já foi e já começou a ver as ministrações e tudo mais. Já foi tendo mais contato com esses irmãos que passaram para ela. E ela veio falar pra gente, esses irmãos também vieram para nos apresentar, né? E eu lembro que quando teve os escândalos, eu me fechei, sabe? Então, eu buscava de homens, eu passei a não buscar mais dos homens. Mas eu também não sabia como buscar do Senhor, entendeu? E eu lembro que eu me fechei muito. Então eu fiquei muito desconfiada de tudo e de todos, né? Sabe, mineiro desconfiado. Mais um que vai me enganar, vai falar coisa que não é. Exatamente. E eu lembro certinho que eu estava lavando roupa aqui em casa, minha mãe chegou e me mostrou uma ministração. E eu disse, mãe, presta atenção, mãe. Né? A gente está tanto tempo, 12 anos nesse lugar, como que a gente vai fazer? Ela falou, Fê, é diferente. E daí ela falou assim, eu vou me batizar, porque minha mãe já tinha se batizado também, mas não de acordo com a palavra, foi uma mulher que nos batizou, né? E daí ela falou assim, eu vou me batizar. E eu só assim, lavando roupa ali, eu só olhei assim, sabe? Mas o medo dentro de mim, a insegurança, a desconfiança era maior. Então eu nem olhei muito. Daí minha mãe foi embora, eu falei, eu vou acessar. Sim, e eu comecei despertou a curiosidade. Eu comecei a acessar, irmã, eu escutava assim os testemunhos, as orações, e eu não entendia nada. Eu falei assim, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou entendendo. E eles estão falando da palavra do Senhor. E daí eu lembro que eu fui assim, né, continuei acessando, e a minha mãe falou, eu vou me batizar. Não tinha igreja aqui em Ouro Preto ainda, tinha em Pinhal. Eu falei assim, tá bom, eu vou no teu batismo. E então foi o primeiro contato que eu tive no batismo da minha mãe, em fevereiro de 2017. Mas talvez era aquela curiosidade para saber que lugar é esse, né? Também. E eu lembro que quando a gente chegou lá, eu, o Lucas e o Davi, né? O Davi tinha 9 meses, a minha mãe já tinha ido com outro irmão. E foi assim, tudo novo, assim, sabe? Diferente. Mas na hora da palavra, eu não me esqueço até hoje, ela entrou assim, mas veio direto, veio ao meu encontro, assim, sabe? E eu saí de lá e participei do batismo da minha mãe, né? Eu saí de lá e comecei a participar dos grupos familiares da Florifina. Daí nunca mais parei. Foi tocado pelo Senhor, glória a Deus. E é verdade, acredito que depois que a gente bebe dessa água, como diz lá, né, em João 4, que Jesus falou com a mulher samaritana, que ela tinha tanta sede, que depois que a gente bebe, a gente não tem mais sede e a gente só quer saber de estar na presença do Senhor e estar próximo de Cristo e ouvindo a verdade, porque ela captura e cativa o nosso coração para... Deus nos fideliza, né? Não sei como, Deus é que sabe, né? Mas o nosso coração fica totalmente ligado, né? Como um ímã, assim, para querer estar sempre em Cristo. Mas é muito interessante isso, né? Que acontece algo espiritual que a gente até não consegue, às vezes, nem ter uma explicação, né? De como que isso acontece, se dá. Mas Deus, com certeza, Ele toca lá no nosso íntimo e tudo testifica. Nós vamos fazer um breve intervalo, então, irmãos. Nós queremos ouvir um pouco mais, né, daquilo que o Senhor fez. Então, aguarde um pouquinho, nós já voltamos. Janela do Céu.